Bem-vindas e bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento, cientista comportamental e loquiologista. Será que o Loki, o deus da trapaça e da malícia, o truqueiro da Marvel, na verdade sofre de transtorno de personalidade narcisista? No universo Marvel, o personagem Loki foi criado por Stan Lee em 1949, baseado na entidade mitológica nórdica Loki, o deus da trapaça, filho adotivo de Odin e Frigga, irmão do Thor. Mas desde a sua primeira aparição no universo cinematográfico Marvel, não dá mais para falar de Loki sem pensar no personagem desenvolvido por Tom Hiddleston desde 2011 no filme Thor. Tanto na mitologia nórdica, quanto nos quadrinhos e nos filmes, Loki é um cara cuja principal característica é ser, além de vilão, narcisista. Na mitologia grega, gente, é um mito para explicar outro mito, é um Inception de mitologias, aguenta aí. Enfim, Narciso era filho de uma ninfa e um deus. E o mano era tão bonito, mas tão bonito, que não poderia nunca ver a sua própria imagem. Um dia, ele se debruça numa fonte, vê sua imagem refletida no espelho d'água e se apaixona por si mesmo. Daí ele fica tão obcecado por si mesmo que se deita ao lado daquela fonte e fica contemplando a sua imagem sem parar, até definhar e morrer de fome. O sexólogo inglês Havelock Ellis usou o termo narcisismo pela primeira vez no século XIX para descrever uma condição em que a pessoa se torna seu próprio objeto sexual, levando à masturbação patológica. Depois, em 1914, Freud escreveu um artigo chamado Sobre o Narcisismo, uma Introdução, em que ele descreveu várias fases do desenvolvimento humano em que o narcisismo é importante para o nosso senso de identidade e para o desenvolvimento da libido saudável. O narcisismo primário acontece quando o bebê conhece o mundo através dos seus sentidos e das suas experiências corporais, de modo que tudo que existe para ele é o seu corpo e as suas sensações. No narcisismo secundário, a pessoa consegue diferenciar as suas próprias experiências e os objetos do seu desejo, as coisas que lhe dão prazer, criando o senso de eu, uma identidade própria separada do mundo e das outras pessoas. Mas quando alguma coisa nesses processos não se resolve de maneira saudável, se torna um problema. A pessoa fica fixada na fase infantil do narcisismo e não consegue ter relações sociais saudáveis, porque o seu objeto de desejo é ela mesma, ou um eu ideal que ela constrói. Hoje em dia, a psiquiatria e a psicologia modernas descrevem essa condição como transtorno de personalidade narcisista, TPN, que é diagnosticado clinicamente como um padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia, se uma pessoa, a partir do início da sua vida adulta, apresentar pelo menos 5 dessas características. Uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância. Fantasias de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito. Convicção de que é especial e único e deve associar-se apenas com pessoas do mais alto calibre. Necessidade de ser incondicionalmente admirado, sensação de merecimento, exploração dos outros para alcançar objetivos próprios, falta de empatia, inveja dos outros e convicção de que os outros o invejam, arrogância e prepotência. Loki gabaritou nessa lista, hein? Zerou o diagnóstico de TPN. Só que ele não ia estar sozinho nessa trip. Estima-se que a prevalência de TPN pode chegar a 6,2% da população. E, para a surpresa de absolutamente ninguém, é mais prevalente em homens do que em mulheres. Ao contrário do que pode parecer, essas pessoas não são só grandíssimos cretinos. Elas sofrem de verdade, com uma insegurança constante. E é comum que tenham outros transtornos como depressão, anorexia, abuso de drogas e paranoia em comorbidade com o TPN. Embora tenha um componente hereditário importante,
Até hoje, nunca foi evidenciado nenhum marcador biológico para o transtorno de personalidade narcisista. As principais hipóteses para o aparecimento dessa condição são de que estilos parentais disfuncionais, em que a criança é ou muito negligenciada por seus cuidadores ou muito recompensada sem ter que se esforçar para isso, podem levar o indivíduo a desenvolver esse senso de grandiosidade e autoimportância exagerada. Assim, se esses padrões de pensamento e de comportamento são aprendidos durante o desenvolvimento, eles podem ser modificados por meio da terapia. Nós construímos nosso senso de identidade, o nosso eu, por meio de vários conceitos que temos sobre nós mesmos. É o bom e velho eu sou alguma coisa, que todo mundo diz o tempo todo. Muitas vezes a gente se apega a essa narrativa sobre nós mesmos e elas se tornam regras que a gente segue independentemente de qual contexto em que está se comportando, nem sempre com resultados agradáveis. Isso torna a nossa maneira de agir inflexível, porque a gente segue a regra que temos sobre nós e não ficamos atentos ao que se apresenta na nossa vida de momento a momento, em cada um dos contextos em que vivemos. Uma pessoa narcisista não só tem apego a essas regras sobre si mesma, como seleciona apenas aquelas regras em que ela é importante, grandiosa e melhor do que os outros. Porque na real, a gente nunca é uma coisa ou outra que nós dizemos sobre nós mesmos. Somos como o Loki, temos muitas variantes, somos diferentes, agimos diferentemente e pensamos e sentimos de maneiras diferentes a depender da nossa idade, do lugar em que estamos, de quem está junto com a gente, do contexto e por aí vai. O nosso verdadeiro eu não é a narrativa sobre nós, mas o que somos no contexto em que nós estamos. O psicólogo estadunidense Russ Harris, no livro The Happiness Trap, ou Liberte-se, Evitando as Armadilhas da Procura da Felicidade, descreve 3 diferentes maneiras em que a gente tem um senso de self, como experienciamos o nosso eu. O eu físico, nosso corpo, nossas sensações, o eu pensante, nossos pensamentos, memórias, sentimentos e emoções, e o eu observador, aquela parte de nós que não é física e nem pensante, mas que observa o nosso eu físico e o nosso eu pensante acontecendo. Parece complicado, mas podemos usar metáforas para entender como, na verdade, o que nós realmente somos é uma soma desses 3 componentes do eu, e ao mesmo tempo, nenhum deles. É como a metáfora do navio de Teseu, que o Átila já explicou lá no Nerdologia o que somos nós. Ou podemos usar a metáfora dos múltiplos Lokis. Quem é o verdadeiro Loki? O Loki malvado que mata o pai e causa a morte da mãe? O Loki ditador que quer governar o universo? O Loki clássico que tem saudade do irmão? O Kid Loki que lidera o grupo? Ou a Lady Loki que não quer ser chamada de Loki? O Loki jacaré? O Loki apaixonado que pensa que o amor é como uma adaga imaginária? Nenhum deles é o verdadeiro Loki. E ao mesmo tempo, todos são de fato Loki. Loki, assim como nós, é como se fosse o lugar em que todos esses Lokis acontecem. Como um tabuleiro de xadrez não é o jogo, mas o lugar em que o jogo acontece, podemos pensar que o nosso eu não é cada uma das coisas que pensamos sobre nós, mas o contexto e o lugar em que observamos essas coisas acontecerem. Quando conseguimos estar atentos o suficiente para notar o que sentimos, pensamos e fazemos, e como o nosso eu está em cada contexto, nos tornamos flexíveis o suficiente para não seguir as narrativas que estabelecemos sobre nós, e podemos fazer escolhas diferentes de acordo com cada momento e situação. Nesse momento, estamos livres para observar o que acontece no nosso corpo, com os nossos pensamentos e sentimentos, e num espaço seguro para acolher, guiados pelos nossos valores, aquilo que desejamos ser no mundo. O Nerdologia de hoje foi uma sugestão do Júnior Pestana no Twitter. Valeu, mano! No episódio sobre Elon Musk e síndrome de Asperger, o Bruno Leal Xavier lembra que existe muita dificuldade de se fazer diagnóstico de autismo, o que é verdade. E ele pergunta: quais são os diagnósticos mais comuns de serem feitos erroneamente em autistas não diagnosticados?
Olha, principalmente em meninas e mulheres, muitas vezes é feito o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e o transtorno opositor desafiador, o TOD. Mas as pesquisas têm mostrado que nos últimos anos os diagnósticos têm sido feitos mais frequentemente e mais acuradamente. Ainda não tá bom, mas também não tá tão ruim quanto já foi. E o Gomes, colecionador natalino, comentou que eu poderia especificar a quantidade de indivíduos com a síndrome de Asperger em relação ao número de nascimentos. Os dados estimados mais recentes que eu pude encontrar são de 2015 e dão conta de que 37,2 milhões de pessoas globalmente apresentam características que podem ser diagnosticadas como Asperger. Isso dá 0,5% da população mundial. Obrigada por assistir ao Nerdologia. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar um like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. É legal e ajuda a gente a continuar produzindo vídeos bacanas. Se quiser bater um papo ou entrar em contato comigo, pode me dar um alô pelo Twitter ou pelo Instagram. E se quiser aprender mais sobre análise do comportamento, terapia de aceitação e compromisso, qualidade de vida e equilíbrio emocional, procure os cursos online da Ataleia Cursos, formação e atualização em análise do comportamento IABA, educação parental e desenvolvimento pessoal e de carreira para profissionais da área.